O que é Tesouro Selic? Quanto rende o Tesouro Selic? Tesouro Selic vale a pena? E se valer a pena, quando utilizar o Tesouro Selic? Então vem comigo que eu vou te explicar tudo isso aqui do meu jeito, tá? Em 10 passos você vai ficar fera do Tesouro Selic. Meu nome é Rondinelli Borges e já te convido para você se inscrever aqui no nosso canal. E se ao final desse vídeo você aprender alguma coisa, eu peço que você compartilhe com seus amigos e familiares, tá? Nós estamos apenas começando o nosso canal, mas a nossa intenção aqui é levar muito conhecimento financeiro para a maior parte dos brasileiros, tá bom? Então vamos lá. Olhando aqui para o ladinho esquerdo, tá? Aqui no bloco de notas, para você ir me acompanhando aí. Aí antes de começar, eu preciso fazer um esclarecimento, tá? Eu vejo muitas pessoas que pensam por aí que Tesouro Direto e Tesouro Selic é a mesma coisa, tá? Não, rapidinho aqui. Tesouro Direto é uma plataforma de negociação onde tem os títulos públicos disponíveis. Atualmente temos 11 títulos públicos disponíveis para você investir. Só que lá nós temos 2 Tesouros Selic, tá bom? Mas não confunda Tesouro Selic com Tesouro Direto, que são coisas distintas, tá? Então vamos lá. O que é um Tesouro Selic? O Tesouro Selic, ele é, como eu acabei de dizer, né, um título disponível lá no Tesouro Direto e é o título mais seguro que existe. Por que é o mais seguro? Porque ele é emitido pelo Tesouro Nacional. Então a garantia dele é do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional não vai quebrar. É como se o país literalmente se quebrasse, o governo quebrasse, e o governo não quebra. Porque ele aumenta os impostos, ele faz qualquer coisa, mas não quebra, tá bom? Então o que acontece? Esse Tesouro Selic, ele é pós-fixado. O que significa que é pós-fixado? É que você não sabe quanto ele vai render. Você sabe que ele vai ser atrelado a algum índice, mas o quanto render de fato vai depender desse índice. E o Tesouro Selic, ele é atrelado à taxa Selic, aquela taxa definida lá pelo Banco Central a cada 45 dias. Então você sabe que ele vai render a taxa Selic, mas você não sabe quanto será a taxa Selic. Então o que acontece? Quando você solicitar o resgate ou lá no vencimento, de forma antecipada, hoje, quando você está investindo, você não sabe quanto você receberá de juros, somente lá no futuro, porque vai depender do comportamento dessa taxa Selic ao longo do tempo, tá bom? Segundo, o Tesouro Selic, ele é atualizado diariamente pela taxa Selic, né? Nós sabemos que a taxa Selic é uma taxa ao ano, só que se você consultar o saldo do seu Tesouro Selic, todo dia ele altera um pouquinho. Por quê? Porque o Tesouro Nacional, ele pega a taxa Selic anual e capitaliza ela de forma diária. Então, todo dia, o seu título rende um pouquinho, tá bom? Agora, eu vou te explicar, isso aqui é mais uma curiosidade, só para você entender por que o Tesouro Selic ele é muito mais caro do que os demais títulos lá do Tesouro Direto. Veja, em 1º de julho de 2000, quando estava começando o Tesouro Direto, o sistema do Tesouro Direto, lá foi fixado que o valor do Tesouro Selic seria de R$1.000. Então o que acontece? Eu acabei de te explicar que todos os dias o Tesouro Selic ele é atualizado pela taxa Selic. Então o que está acontecendo é simplesmente a atualização desses R$1.000 desde o dia 1º de julho de 2000 até hoje. Todo dia ele cresce um pouquinho. Então é por isso que o Tesouro Selic ele vale mais de R$10.000 lá no Tesouro Direto. Mas não se preocupe, tá? Porque lá nós não precisamos comprar um título inteiro. Nós podemos comprar apenas uma pequena fração desse título, 1/100º do título. Então, a partir de R$100 e poucos, nós já conseguimos colocar, né, adquirir um pouquinho do Tesouro Selic, tá bom? Outra característica do Tesouro Selic é a seguinte, veja, lá no Tesouro Direto, todos os títulos têm uma taxa que é cobrada de 0,25% ao ano sobre todo o saldo ao longo do ano, tá? Para o Tesouro Selic existe uma diferenciação. Para o saldo de até R$10.000, não é cobrado essa taxa do Tesouro Selic. Se você tiver mais de R$10.000, por exemplo, R$12.000 no Tesouro Selic, será cobrado sim essa taxa de 0,25%, mas somente sobre o que ultrapassar os R$10.000, tá bom?
Na minha opinião, é uma aberração essa taxa, nem deveria existir, tá bom? Para nenhum título, nenhum. Mas até R$10.000 para o Tesouro Selic não tem, tá? Outra característica do Tesouro Selic é que, olha só o que eu escrevi ali, tá? O valor do título, ou seja, o valor do Tesouro Selic, em regra, sempre sobe. Por que sempre sobe? Acabei de te dizer, porque todo dia ele é atualizado pela taxa Selic. E a taxa Selic, apesar dela estar pequena atualmente, mas ela é positiva. Então, qualquer valor atualizado por uma taxa de juros positiva, o valor sempre sobe, a não ser que tivéssemos, né, taxa de juros negativa, igual tem em muitos países aí da Europa, tá bom? Só que, por que em regra? Porque veja o que é que pode acontecer, tá bom? Vai acontecer duas situações aqui, ó. A primeira situação, você pode consultar isso lá no site do Tesouro Direto quando você estiver fazendo o investimento, é que o Tesouro Selic, ele vai estar acrescido de um número na frente, ou um número positivo ou um número negativo. Então ele vai te passar lá qual que é a rentabilidade do Tesouro Selic. Ele vai colocar Selic mais ou menos alguma coisa. Esse mais ou menos alguma coisa é o que nós chamamos de ágio ou deságio. Então veja, se na frente lá do Tesouro Selic estiver um valor positivo, então significa que é um ágio na taxa. Por quê? Você vai receber o valor Tesouro Selic mais esse valor positivo, esse númerozinho positivo, tá bom? Isso é um ágio na taxa. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, eu vou explicar isso em outros vídeos de outros títulos, tá? Mas o que acontece? Quando essa parcela pré-fixada que a gente fala, né, esse ágio, ele sobe, o preço do título cai. Então veja, se o valor desse número pré-fixado ele é positivo, é um ágio na taxa, o preço do título cai. Se o preço do título cai, significa o seguinte: se você ainda não investiu, no momento para você investir está bom, porque você está comprando o título mais barato. E aí a sua rentabilidade será a taxa Selic mais essa taxa positiva. Agora o que pode acontecer? Se você já tem o Tesouro Selic, você já investiu nele, e esse ágio sobe. Se esse ágio sobe, esse número, né, aumenta, o preço do título cai. E aí então, na marcação a mercado desse título, ele pode ficar negativo, tá? Ou seja, pode ter menos do que o valor que você investiu. Mas isso para o Tesouro Selic é muito raro acontecer isso aí. Nem se preocupe. E se acontecer, é mínimo esse valor negativo, tá bom? Diferentemente de outros títulos que nós temos no Tesouro Direto, que aí sim, temos alguns títulos lá que pulam mais que pipoca, que inclusive eles oscilam muito mais que muitas ações por aí, tá? Agora, o que pode acontecer lá também é o caminho inverso do que eu acabei de te falar aqui, tá? Se quando você for investir no Tesouro Selic, o númerozinho que está na frente é negativo. Se esse númerozinho é negativo, significa o quê? Um deságio na taxa. Se a taxa diminuiu, o preço do título sobe. E aí, se você for investir nesse momento, significa que você está pagando mais caro no título. Se você está pagando mais caro no título, a sua rentabilidade será a taxa Selic menos essa taxazinha, tá? Negativa. Agora, se você já tem o Tesouro Selic e essa taxa cai, significa que o preço do título sobe. Como você já tem o título, o seu ganho está maior do que a taxa Selic. Aí valeria a pena, né, fazer uma avaliação se é o momento de vender ou não, tá bom? Papo para outro vídeo, tá? Outro detalhe do Tesouro Selic é que ele tem liquidez diária. O que significa liquidez diária? D+1. O liquidez diária significa que você pode solicitar o resgate a qualquer dia. Só que o D+1 funciona da seguinte forma: você solicita o resgate hoje e o dinheiro cai na conta do seu agente de custódia no próximo dia, D+1. Se fosse D+2, seria no segundo dia, tá? Sempre dia útil, a gente considera aqui. Então solicitou o resgate hoje, próximo dia útil, cai na sua conta, tá bom? Liquidez diária, D+1. Atualmente, lá no Tesouro Selic,
Desculpe, lá no Tesouro Direto, né? Eu disse que lá tem atualmente 11 títulos disponíveis para você investir. 2 são Tesouro Selic. Um que vai vencer em 2024 e o outro que vai vencer em 2027. Na minha opinião, não faz o menor sentido alguém investir no Tesouro Selic 2024. Por que não faz o menor sentido? Porque quando o título vence, você paga imposto de renda. Então, se você não tem a intenção de resgatar esse valor em 2024, fica logo com 2027. Você vai economizar o imposto de renda quando ele vencer em 2024. E mesmo que você disser o seguinte, não, eu quero esse dinheiro em 2024. Mas veja, mesmo assim você pode pegar o 2027, porque você pode resgatar a qualquer dia. Nós acabamos de dizer. Porque vai que daqui até 2024, você muda de opinião e não quer mais fazer o resgate em 2024. Você vai economizar o imposto de renda em 2024, tá bom? O que você deve levar em consideração, lembra que eu falei do spread ali? Positivo ou negativo? Então, o spread para 2024 e o spread para 2027 são diferentes. Cada título tem um spread diferente, tá? Então, você avalia. Vale a pena eu pegar o título mais curto, que vai vencer em 2024, porque às vezes ele tem um spread maior e pagar imposto de renda em 2024? Na minha opinião, não vale a pena, tá? Porque esse spread ele é bem pequenininho, tá? Bem pequenininho mesmo, tá bom? E normalmente o spread do título mais longo, ele é até maior, tá? Inclusive você ganha até mais, então, investindo no título mais longo. E agora, as indicações do Tesouro Selic. Veja, nós falamos que o Tesouro Selic é o título mais seguro que existe, inclusive do Brasil. Não existe nenhum título mais seguro no Brasil que o Tesouro Selic, tá bom? Já vimos também que ele tem alta liquidez. Você pode vender todos os dias. Então, sempre é aquele triângulo, né? Se você tem um título seguro, um título que você pode solicitar o resgate a qualquer dia, o que vai acontecer com a rentabilidade? Será que é boa? Óbvio que não. Porque se você tivesse os 3 pontos do triângulo, todos iriam querer esse título. Então não faz sentido. Então o que acontece? Então esse título ele tem a menor rentabilidade de todos os títulos lá do Tesouro Direto, tá? É o título que vai ter o menor rendimento. Inclusive, no momento que eu estou gravando esse vídeo, apesar da taxa Selic estar positiva, só que a taxa Selic está abaixo da inflação. Então fique ciente, apesar de você, neste momento, estar investindo em Tesouro Selic, o seu dinheiro estar rendendo, você está perdendo o poder de compra, tá bom? Porque a inflação está maior que a taxa Selic. E aí você pode pensar, mas Rondinelli, então por que eu vou investir em um título que eu estou perdendo o poder de compra? Porque veja, para algumas situações nós precisamos exatamente desse tipo de título. A gente não tem mágica para tudo, né? Por quê? Reserva de emergência. O que nós queremos reserva de emergência? Nós queremos segurança, queremos liquidez. Então a gente abre mão da rentabilidade. Eu não vou arriscar ter um ganho maior para a minha reserva de emergência. Vai que eu preciso justamente quando está negativo, e negativo forte mesmo, caindo 30%, 40%, 50% nesse outro investimento que eu vou fazer. Então não faça isso, tá? Então as indicações do Tesouro Selic: reserva de emergência, reserva de oportunidade. O que significa isso? Às vezes você tem dinheiro, você já constituiu a sua reserva de emergência, tá? É diferente da reserva de oportunidade, caixinhas separadas, tá? Só que essas duas reservas podem estar no Tesouro Selic. Só que a reserva de oportunidade é para quê? Esperar uma oportunidade do mercado para você fazer um investimento melhor. Ou esperar os títulos do Tesouro Direto, a taxa de juros dos títulos subirem, você tira então do Tesouro Selic e aproveita no Tesouro Direto renda fixa. Ou você aproveitar queda das ações, queda dos fundos imobiliários e assim sucessivamente, tá? Às vezes você quer algum fundo, alguma previdência que está fechada, você está esperando ela abrir, né? Então você deixa ali na sua reserva de oportunidade. E além disso também, né, para o dinheiro rápido, resumindo, né? Então o Tesouro Selic só serve para isso. Às vezes você recebe um dinheiro, né? Você recebe seu salário, às vezes dia 10, e seus pagamentos, seus compromissos financeiros, né? É dia 10, dia 15. Então você pode pegar esse dinheiro e investir no Tesouro Selic ali por 10, 15 dias, até o dia do compromisso dos seus
pagamentos aí, tá bom? Beleza? Então, um forte abraço e reitero, tá? Se você aprendeu alguma coisa aqui, compartilhe nossos vídeos com seus amigos e familiares. Até a próxima!